Senhor, que eu falo a tua palavra e a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Dirige as minhas palavras, que eu falo o que tu queres. Amém. Vamos abrir em... Amém. 1 de Coríntios 2:11. Todos nós, como homens e mulheres de Deus, todos nós queremos vencer. Em todas as áreas da nossa vida. E a maioria das vezes nos esquecemos, pensamos que é através do nosso esforço, de agarrar, fazer desta forma, daquela forma, de práticas, de coisas, mas o que nós precisamos realmente é do Espírito Santo. E é Ele que nos vai abrir todas as portas, nos vai fazer tudo. E é Ele que vai interceder através de nós para com Deus, para que as coisas possam acontecer. E aqui em 1 Coríntios 2:11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que é que Deus diz? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos colocarão no vosso regaço. Pois com a mesma medida com que medires, vos medirão a vós. Por isso nós sonhamos no reino de Deus, porque confiamos em Deus. Sabemos que é Ele que abre as portas. Sabemos que é Ele que faz tudo. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Obrigado. Alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em João 10:10. O título da mensagem é A Minha Vida, a Minha Vida. E João 10:10. Realmente, quando eu comecei a falar sobre a área financeira, eu também falei sobre aquilo que eu vou falar hoje. É importante nós termos Zoe. Sabe o que quer dizer Zoe? A própria vida de Deus. Veja o que é que Jesus aqui diz. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui do grego quer dizer esta tenham vida, tenham Zoe. A própria vida de Deus. Nós precisamos da vida ou do Espírito que Deus nos dá. Nós precisamos desse Espírito. Precisamos dessa direção. Mas você pode dizer, mas eu já fui batizado, já oro em línguas, já fui cheio do Espírito Santo. Mas você tem que estar continuamente a ser cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado nas águas. João Batista, o seu primo, dizia que não, que ele é que carecia ser batizado por Jesus. Mas Jesus diz, assim se faça para que se cumpra as Escrituras. E ele foi batizado e sobre ele desceu o Espírito Santo. Sobre ele desceu o Espírito Santo.
E só a partir daí os milagres começaram a acontecer. Só quando nós somos cheios do Espírito Santo é que os milagres começam a acontecer nas nossas vidas. Só quando nós somos cheios do Espírito Santo é que as coisas começam a mudar em nós. De uma conversa que eu estava a ter em Deus, Deus me deu uma resposta muito interessante. E Deus me perguntou, como é que se faz uma onda muito grande? E fiquei a pensar um pouco e disse, com muita agitação. O que ele me estava a dizer é, nós precisamos buscar muito para ter muito. Nós precisamos buscar muito a Deus para ter muito de Deus em nós. E na nossa vida, nós temos que, através da oração, remexer muito as águas para criar essa onda muito grande que vai mudar completamente as nossas vidas. A maioria das vezes, acreditamos na oração, oramos, mas será que estamos a ser fervorosos na oração? Será que estamos a confiar mesmo nele? Romanos 14:23, não é preciso abrir, diz que aquele que come, não come por fé, está condenado, porque tudo o que não é por fé é pecado. Tudo o que não é por fé é pecado. Só se vive e não está a acreditar no Filho de Deus, na sua palavra, você está a pecar. Alguma coisa que você pediu a Deus e não está a confiar, você está a pecar. Porque está a duvidar do próprio Deus. E você vai dizer, mas isso é complicado. E eu vou responder que sim, que é. E só há uma forma de você conseguir. Enchei-vos do Espírito. Você tem que ser cheio. E então, tudo o que era impossível para si, aos seus olhos, começa a ser possível. Mas para poder fazer isso, você tem que fazer algumas coisas. E tem que separar. As coisas que você ouve, se calhar algumas delas tem que deixar de ouvir. Algumas pessoas que você fala, se calhar tem que deixar de falar. Você diz, mas está bem, mas tu e as pessoas... vai parecer muito duro o que eu vou dizer. Mas você quer Deus ou as pessoas? Eu aceitei Jesus em 1991. Aceitei numa denominação que tinha várias igrejas. Mas Deus me concedeu o privilégio de ir parar a uma outra igreja dessa mesma denominação. E realmente eu comecei a ver lá coisas que eu achei impossíveis. Porquê? Porque quem estava à frente dessa igreja buscava muito o Espírito Santo. E quanto mais nós fizermos isso, mais a direção do Espírito Santo vem sobre nós. Por isso é que naquela igreja havia muita revelação. Por isso é que porque havia muita direção do Espírito Santo. Quanto mais nós buscarmos isso, mais coisas começam a acontecer. Eu quero vos mostrar algumas coisas. Vamos a João 15:5. João, também estamos em João, tivemos em João 10:10, vamos a João 15:5.
Eu quero-vos ver as próprias palavras de Jesus. Jesus fala sobre a videira e a vara. Era normal, ou fazia-se quando se queria tornar uma nova caste para que haja frutos de outra espécie, de enxertar as varas na videira, para que possa nascer outro tipo de uvas, para que haja outro tipo de fruto. E aqui Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando se agarra na vara, faz-se um corte, tipo em cunha, e a seiva, portanto, a vida que está dentro da videira, começa a correr dentro da vara. Por isso é que a vara dá fruto. O que Jesus estava-nos a mostrar era que sem Ele nada podemos, sem o Espírito de Deus nada podemos fazer. Não pense, não pense. Muitas pessoas dizem: mas eu sei fazer isto, eu sei fazer aquilo, e é isto que eu vou fazer para o reino de Deus. Você está completamente errado. Muitas das vezes Deus agarra em pessoas que sabem fazer uma coisa e outra, mas não é nessas coisas que eles vão operar. Inclusivamente, por exemplo, eu já sabia mexer em computadores antes de entrar para a igreja e, no entanto, tive que parar. E então Deus me mostrou, e trabalhei e comecei a trabalhar em computadores, até mesmo dentro da igreja, servindo na igreja, mas Deus me mostrou mais na área dos computadores. E não só mostrou, como deu-me sabedoria para poder operar. E aqui é que eu quero que você perceba. Não, vai ser no meu dom aqui, não. Vai ser no dom que Deus lhe dá. Vai ser no dom do qual Deus quer colocar na sua vida e quer fazer. E você pode dizer: mas eu não sei fazer isso. Aí é que está. Você vai saber que vai ser no poder de Deus e não nas suas capacidades. Essa é que é a glória. A seiva, aquilo que corre dentro da videira, vai começar a correr dentro da vara. Vai alimentar a vara em todos os níveis. E então ela vai dar fruto. Porque o que corre não é o que está dentro dela, é o que está dentro da vara, da videira, que é Jesus. O que corre em nós, o que nos faz andar, o que nos faz crescer, o que nos faz dar fruto, é o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus Altíssimo. E à medida que você percebe isso, entende isso, e mais busca, mais de Deus você recebe, mais fruto você vai dar. Eu quero vos mostrar. Houve pessoas que fizeram exatamente isso. Eu vou-vos mostrar um homem, embora aconteceu com vários homens. Havia, por exemplo, chegou uma altura em que um rei estava a orar, a buscar a Deus, e alguém do meio da multidão, que não um sacerdote, se levantou e começou a profetizar, porque estava cheio do Espírito Santo. No Antigo Testamento era muito usual o Espírito Santo ficar sobre reis, mas mais principalmente sobre profetas e sobre sacerdotes. Mas, às vezes, Deus utilizava pessoas comuns para poder falar. E aqui não era uma pessoa comum. Vamos abrir em Juízes 15, 14. Juízes 15, 14. Onde é que estão os meus juízes? Juízes 15, 14. O que é que aconteceu? De quem estamos a falar? Estamos a falar de Sansão.
toda a gente, porque ele, perante o que nós conhecemos, ele cortou o cabelo e ficou sem força. Mas quando ele cortou o cabelo, o que ele fez foi desobedecer a Deus. Exatamente o mesmo que aconteceu com Adão e Eva. O que eles fizeram foi desobedecer a Deus, comendo da árvore que Deus disse para não comerem. E por causa da desobediência, ele perdeu a força. No fim da vida dele, o cabelo voltou a crescer. Ele não o cortou como sinal de obediência. Não, porque ele estava preso e não tinha forma de o cortar. Mas por causa de ele ter obedecido, Deus lhe concedeu que ele tivesse força uma última vez. Eu quero que você entenda uma coisa. Em Sansão, o Espírito se movia sobre ele e ele ficava com uma força tremenda. Eu já vi pessoas possessas e ficam com uma força descomunal. Tem que ser vários homens para conseguir agarrar, porque ficam com uma força extrema mesmo. Muito mais a ter força o Espírito Santo de Deus Altíssimo. Muito mais. E eu quero-vos ler o que é que aconteceu. Eu vou-vos dar toda a ilustração até chegar aqui. Os filisteus, de qual Sansão já tinha atacado, foram junto dos hebreus, e lhes disseram, os homens de Judá, não é? Foi ao pé deles e eles disseram, se vocês não o prenderem, nós matamos vocês. Eles agarraram 3.000 homens, foram ter com Sansão e disseram, tu não sabes que nós estamos debaixo do jugo deles, estamos debaixo da autoridade deles, da serventia deles. Então temos que levar preso. E ele virou-se, está bem, vocês podem me prender, mas desde que não me matem. E têm que jurar isso. E eles disseram, não te vamos matar. E então amarraram-no e levaram-no aos filisteus. Veja o que é que aconteceu. É impressionante. João 15, 14. E, vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. E achando ele uma queijada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão, com uma queijada de um jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queijada de um jumento, feri a 1.000 homens. 1.000 homens. Mas vejam que não foi a força de Sansão, foi o Espírito Santo do Senhor que se apossou dele. Nós temos que ler para entender. Este mesmo Espírito Santo é o Espírito Santo que agora habita em nós. O Espírito Santo que nos faz, que faz para nós termos imaginação, temos criatividade, temos inteligência, temos tudo, porque a seiva de Deus corre dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo do Deus Altíssimo. Nós somos o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. O Espírito Santo está em nós. Por isso é que, filhinhos, não teis medo, porque o maior de todos está em vós. Então, garantidamente que nós vamos dar fruto. Garantidamente, à medida que buscamos mais a Deus e nos enchemos do Espírito Santo, mais e mais nós vamos ter a direção de Deus. Eu agora vamos sair, eu vos mostrei no Velho Testamento, eu vou-vos mostrar no Novo, agora vamos a Atos 4:31. Atos 4:31.
Peço perdão. Vamos começar no 29. 31 é o último versículo, mas temos que começar no 29. Peço desculpa. Portanto, Atos 4, 29. Naquela altura eles foram batizados com o Espírito Santo, e foram batizados e começaram a falar em línguas e com grande ousadia proclamavam a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas, com isso tudo, claro que se levanta aqueles que não gostam. Aqueles que veem as suas posições, por causa da ousadia com que se prega a palavra de Deus, se veem as suas posições no ministério atingidas. E isto falava-se dos sacerdotes da altura. Agora, veja o que o povo de Deus orou. Atos 4, 29. Agora, pois, ao Senhor, está o povo de Deus a orar, agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Peço perdão. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto tu estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios no nome do Santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios de Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus porque foram cheios do Espírito Santo. Você pode conhecer a palavra de Deus, mas você só vai pregar com ousadia e com a direção de Deus se estiver cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar. Tem que buscar. A Bíblia diz, buscai e encontrareis, bati e abrir-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Você tem que buscar cada vez mais este convívio com o Espírito Santo, o buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque à medida que você é cheio do Espírito Santo, Ele, através de si, começa a fazer tudo. Então você sabe o que é que tem. Eu lembro-me, por exemplo, por causa dessa igreja, desse ministério onde eu estava, a presença de Deus era tão real, que eu lembro-me uma vez, eu senti da parte de Deus para colocar a mão na pessoa que estava à minha frente. Era uma pessoa de idade que estava sentada, que não se tinha levantado, como todos nós tínhamos levantado. Se calhar por algum problema, não sei, eu nem sequer conhecia a pessoa. A minha luta era comigo próprio, porque eu era tímido e eu não conhecia a pessoa, e como é que eu ia colocar a mão no ombro da pessoa? Mas depois de um pouco de luta da minha parte, eu cedi, coloquei a mão no seu ombro, ela olhou para mim, eu sorri e ela sorriu. E você diz, então, mas e o que é que aconteceu a seguir? Eu não sei, mas prevejo. Eu acredito que ela tivesse sido curada. Eu não sabia o que estava a fazer. Só anos mais tarde é que Deus me mostrou. Através de exemplos de várias coisas que aconteceram na minha vida, mostraram o ministério de cura que estava em mim. Eu não estou a fazer propaganda disso, eu só estou a mostrar que é o Espírito Santo que distribui os dons. É Ele que sabe o que dá a cada um. Que nós devemos buscar o Espírito Santo, sim, mas o fruto que nós vamos dar vai ser dependente do que o Espírito Santo quer. Não, mas eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não, nós temos que fazer o que Deus manda, não o que nós queremos. Aqui é que é toda a diferença. Nós temos que fazer o que Ele manda. Um pastor disse
que o que nós temos que fazer em todo o ministério para que ele possa crescer é obedecer. E é uma grande verdade. Todos os homens que você vê na Bíblia, todos eles obedeceram. Abraão, Deus disse, sai da tua casa, da tua parentela, dos teus pais. E ele saiu, ele obedeceu, foi abençoado. Isaac disse, não deixes o Egito, vai para a terra que eu te mostrar, semeia na terra que eu te mostrar. Ele fez, ele foi abençoado. Jacó fez um pacto com Deus porque viu os anjos a subir e a descer e disse, se me guardares, ele guardou e o abençoou. Você entende? A nossa obediência nos traz prosperidade. A nossa obediência nos abençoa. Mesmo quando nós fazemos coisas que não queremos fazer. Mas isso é muito complicado estarmos a ir contra aquilo que nós desejamos. Pois aí é que está. Na minha trajetória como cristão eu tive que aprender isso. Aprender a ser Deus a dirigir-me e não fazer o que eu quero. Eu às vezes via coisas que me revoltava, coisas que eu não gostava, que eu não aceitava, que eu não achava que era justo. E Deus dizia-me, está quieto. E eu o que fazia, obedecia e ficava quieto. Você entende? Houve coisas que eu gostaria de não estar a fazer. E Deus me mostrou, faz. E eu tenho feito. É obedecido. É aqui que eu quero que você entenda. Cada vez que nós obedecemos, trazemos para a nossa vida bênção. Mas cada vez que desobedecemos, entramos em litígio com o próprio Deus. E ninguém vai querer isso. Entramos em conflito com o próprio Deus, em luta contra o próprio Deus, e ninguém vai querer fazer isso. Eu sei porque houve algo, no princípio da minha vida cristã, eu perdi algumas vezes por causa disso. Porque eu fazia o que eu achava, não o que Deus me mostrava. Ainda às vezes, infelizmente, eu digo infelizmente, Deus me mostra coisas e eu faço o que eu acho que devo fazer, porque não, por causa da pessoa, coitada da pessoa, é sempre é o trunfo sempre do diabo. Nós não queremos magoar pessoas, não queremos, queremos ajudar pessoas, não queremos magoar pessoas. E, no entanto, acabamos por magoar o próprio Deus, desobedecendo a Ele. E ouça, nós temos que ter temor a Deus. E esse temor a Deus não é ter medo, é um grande respeito por Ele, a ponto tal de obedecermos ao que Ele diz, não nos preocupando com pessoas. Porque as pessoas que quiserem andar connosco vão vir andar connosco e vão servir a Deus e glória a Deus. Os que não querem vão se afastar. E não podemos fazer nada com isso. Você entende? Durante a minha vida, algumas pessoas se afastaram de mim. Algumas pessoas que eu gostava muito. Mas teve que ser. Teve que ser. Para que se cumprisse em mim a vontade de Deus. E é aqui que você tem que perceber, à medida que você busca mais o Espírito Santo, à medida que você busca a direção de Deus, então Ele começa a mostrar coisas. Você tem informação privilegiada que antes não tinha. Ouça, em todas as coisas. Quando eu lhe digo em todas as coisas, é mesmo literalmente em tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você buscar ao Senhor, tudo Ele vai mostrar e abençoar e ajudar. Tudo. Eu falei, por exemplo, de um parafuso que eu ao chão, mas eu posso falar de, sei lá, o quê?
Você pode orar. Deus lhe vai mostrar como fazer, o que fazer. Às vezes é ficar quieto. Você tem que ficar quieto. Outras vezes é fazer de uma determinada forma. Agitar as águas. E você tem que agitar as águas. Você entende? O Espírito Santo sabe muito mais do que nós. Ele sabe do próprio Deus. Deus Pai. Ele sabe tudo. Ele é omnisciente. Omnipresente. Omnipotente. Portanto, ele é omnisciente, sabe tudo. Ele é omnipresente, está em todo lado. E é omnipotente, tem toda a força. Há pouco tempo ouvi um pastor dizer: é tão impressionante o poder de Deus que nós não conseguimos medir os céus. Mas o nosso Deus mede os céus a palmo. Quero que você entenda. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos. Eu quero vos mostrar. Vamos a Efésios 5:13. Efésios 5:13. Você pode pensar, mas você fala tantos, com tantos versículos bíblicos. Eu quero que a sua confiança se baseie na palavra de Deus e não naquilo que eu falo. Eu falo pelo que está escrito. E então você tem que criar fé na palavra de Deus. Eu lhe mostrei um homem que, pelo Espírito Santo, matou 1000 homens e tinha uma força descomunal. Eu lhe mostrei que os discípulos oraram e Deus o encheu de ousadia. E agora eu quero vos ler aquilo que faz o Espírito Santo nas nossas vidas. Efésios 5:13. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque à luz tudo se manifesta. Se você agarrar uma lâmpada e encostar à parede, você vai ver os defeitos todos que existem na parede. É impressionante. Cada vez que a luz se aproxima mais das nossas vidas, quando mais trazemos luz para as nossas vidas, mais e cada vez mais vamos ver os nossos erros, os nossos defeitos. E Deus faz isso para que nós possamos ver aquilo que está errado em nós e então pedir a Deus que tire de nós. Porque Ele tem esse poder de tirar aquilo que não presta de nós. Ele tem esse poder. Se cada um de nós conceder esse poder a Deus. Porque isto é assim, nós, nas nossas vidas, fomos andando e vamos criando hábitos, formas de viver, formas de operar erradas. Que para nós achamos que é assim, porque fomos assim, porque sempre fizemos assim. Mas Deus tem o poder de tirar de nós, mas não vai tirar enquanto nós não orarmos a Ele e pedirmos que Ele tire de nós. Eu já dei exemplos aqui de coisas que eu gostava de comprar ou queria comprar. E eu orei e pedi, Deus, se não é da tua vontade, tira este desejo de mim. E foi instantâneo. Eu nunca comprei isso na minha vida. Nunca. Aquilo que eu queria comprar, nunca comprei na minha vida. Nunca. Porque não ia servir de nada. Era um desejo que eu estava a ir atrás, que não me ia servir para nada. Deus sabia disso. Por isso tirou o desejo de mim. Até Ele pode tirar de ti desejos de alguma coisa. Desejo de droga, desejo de tabaco, desejo... Basta você orar e pedir a Deus que tire de si. Ele tira. Você entende? Há coisas que você pode estar a fazer erradas. Há coisas que você sabe que está errado. Mas
não tem forma de parar. E eu lhe digo que existe uma forma de parar. Ora, o Espírito Santo vai tirar da sua vida isso. Deus tem o poder de tirar. Deus tem o poder de tirar paixões. Deus tem o poder de tirar pessoas que nós pensamos que amamos, mas que não vai ser bom para nós. Ele tem esse poder. Quando eu vi fazer isso e fazer isso na minha vida, eu achei impressionante. Eu então percebi, ele pode fazer tudo. Ele pode realmente fazer tudo. Mas ouça bem, ele não vai tocar na sua vida, a não ser que você dê permissão. Só quando você disser, Senhor, isto é errado na minha vida, eu te peço perdão, tira de mim. Já foi. Foi tirado. Porque muitas das vezes Deus permite que coisas venham ao de cima na nossa vida. Às vezes irritabilidade, você ficar irritado sem saber porquê. É Deus a mostrar alguma coisa que está dentro de si. E se você não fizer nada e justificar, não, sempre fui assim, se você justificar, Deus não vai fazer nada e aquilo vai voltar a entrar para dentro de si. Mas se você perceber que está errado, você pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, tira de mim. Ele tira. Porque Ele mostrou exatamente para você ver aquilo que não presta. À medida que enchemos do Espírito Santo, mais coisas da nossa vida vai sendo expostas à luz e Deus vai nos mostrando aquilo que Ele não gosta, aquilo que muitas das vezes impede o crescimento da nossa vida. Isto é muito importante, o que eu lhe vou dizer. Todos nós, salvação é algo pessoal. Por isso é que a Bíblia diz, estarão dois moendo, um será levado, outro será deixado. Isto quer dizer que estarão dois a trabalhar, um será levado, outro será deixado. Estão dois na cama, quer dizer que um casal, um pode ser levado e o outro deixado. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que neste planeta, enquanto você cá viver, você e a sua esposa são um só. Deixará o seu pai e a sua mãe juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. Para Deus, olha para nós como uma só. Deus falou a Abraão e disse-lhe assim, aquele que sair das tuas entranhas. Ora, Abraão nunca iria gerar filhos. Mas a mulher dele iria gerar filhos. E ele disse para Abraão, aquele que sair das tuas entranhas. Porque para ele, Abraão e a sua mulher são uma só carne. E você tem que entender que no ministério, quando você está no ministério, você, sua esposa e seu esposo têm que estar unidos. Se houver coisas erradas em algum deles, eles têm que expor perante Deus para que sejam libertos, para que não possam impedir o ministério. É mais importante isso do que qualquer outra coisa. Porque é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. É nós buscarmos a Deus, encher-nos de Deus. Uma pessoa durante toda a vida gostou de morangos. Não tem mal gostar de morangos e está tudo bem. Mas se Deus nos mostrasse, não, tu tens que deixar de comer morango. Ai, mas eu gosto tanto. Ai, mas eu sempre comi toda a vida e gosto tanto. Você tem que tomar uma decisão. Você pode começar a fazer de duas formas. Uma das formas é agarrar, não, pronto, então não como mais. E faz um esforço tremendo para não comer.
Ou você pode fazer da maneira mais simples. Pede a Deus, Senhor, então eu não vou mais comer, mas tira o desejo de mim. E então tudo fica mais simples. É o poder de Deus a atuar em nós. Eu dei-lhe o exemplo de morangos, mas não quer dizer que você não pode comer morangos. Claro que pode, não é isso. Eu estou-lhe a dar um exemplo de coisas. Eu não falei em coisas específicas, mas você entende. Qualquer coisa que está a acontecer na sua vida, que você sabe e que a própria palavra de Deus lhe mostra que está errado, você pode fazer a diferença. Orando a Deus, buscando a Deus. E Ele lhe vai tirar aquilo que não presta. Há coisas que você pode dizer, não, mas eu devia estar a fazer desta forma e não estou a fazer. Então Deus lhe pode dar o desejo de fazer algo. Porque é Ele que nos concede os desejos do nosso coração. À medida que nós pedimos a Deus, Ele vai abrindo portas que antes estavam fechadas. Vai fechando portas que antes estavam abertas. Vai abençoando as nossas vidas. Mas nós temos que o buscar a Ele. Veja o que está aqui escrito. Nós tivemos a ver que tudo é manifesto à luz. Mas agora estamos a Efésios 5, vamos agora a Efésios 5:13, agora vamos a Efésios 5:17. Efésios 5:17, é só um pouco mais abaixo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Falando entre vós em salmos, em hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Mesmo quando as coisas estão mal, dê graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, porque eu tenho a Ti. E Tu és tudo na minha vida, em nome de Jesus. Cantando e louvando a Deus. Nós estivemos aqui a adorar. Uma samaritana falava com Jesus e os discípulos ficaram de boca aberta quando viram uma samaritana falar com Jesus. Porquê? Porque os samaritanos e os judeus não se falavam. E então a samaritana perguntou, mas nós adoramos aqui e os judeus adoram em Jerusalém, onde devemos adorar? E Jesus respondeu. Deixe-vos ler. Ela própria ficou admirada de ele estar a falar com ela. E depois virou-se no versículo 20, João 4:20. Não é preciso abrir, eu vou ler só. Mas nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, disse Jesus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Entenda uma coisa. Há coisas que nos são difíceis. E se você conseguir, enquanto está a orar,
E orar muitas das vezes tem pausas, tem alturas em que você fica quieto e sossegado. E nessa altura em que você está quieto e sossegado, não consegue parar a sua mente. Você tem que buscar a Deus ajuda para que a sua mente fique quieta e sossegada. Quando nós estávamos aqui a adorar, eu estava a fazer isso, eu estava a orar. Porque eu queria adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu queria dedicar todo o meu amor a Ele. Porque é isso que fazemos. É dedicar todo o nosso amor quando nós estamos a cantar para Deus. Quando nós estamos a adorar, nós só estamos a adorar a Ele. Não estamos a fazer mais nada. E fazendo assim, nós temos a ser cheios do Espírito Santo, do Deus Altíssimo. Você entende? Você precisa disto na sua vida. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa de adorar. Muitas às vezes nós estamos na igreja e a nossa cabeça não para e pensa no almoço, e pensa no jantar, e pensa naquilo que tem que fazer. Você não está ali. O seu corpo está ali, mas a sua mente está no outro lado. Você tem que aprender a controlar isso. Por isso eu oro, eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo em nome de Jesus. Eu estou a dar uma ordem para mim próprio, para a minha mente, para ficar quieta e sossegada, para que eu possa ouvir a palavra de Deus. Para que eu possa receber a direção de Deus na minha vida. E fazendo assim, eu estou a adorar o Pai em espírito e em verdade. Concedendo-lhe a Ele toda a honra e toda a glória. Fazendo um sacrifício de louvor, que é a minha adoração a Ele. Você entende? Assim fazendo, você está a fazer a vontade de Deus, porque aqui diz, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Em espírito e em verdade. Em verdade, não tendo mais nada na sua mente senão adorar a Deus, estar com Deus. E exaltá-lo, engrandecê-lo, mesmo quando as coisas não estão bem. Dizer, Senhor, Tu és tudo para mim. Eu te louvo e te agradeço. E te engrandeço. Em nome de Jesus. Nós precisamos do Espírito de Deus para todas as coisas. Você precisa do Espírito de Deus no seu emprego. Você precisa do Espírito de Deus na sua escola. Você precisa do Espírito de Deus em tudo o que você faça. E você, à medida que recorre a Ele, você vai ver as coisas a mudarem completamente. O que antes era difícil se torna fácil. Porque tudo muda na presença do Espírito de Deus. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Que esta mensagem toque o seu coração. Muito. Mesmo muito. E que a sua vida mude à medida que a seiva que corre em Jesus corra dentro de si. À medida que o Espírito Santo que estava em Jesus, que está agora em si, lhe direcione e lhe dê direção para todas as coisas. E o abençoe em todos os lugares onde você for e onde estiver e o que estiver a fazer. Que tudo seja para a glória e honra do Santo, do Senhor Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos dizer assim, Pai, veja-nos aqui, Senhor. Eu sou uma das tuas varas. E eu quero ficar ligado a Jesus sempre. Que o Espírito Santo me encha por completo. E que eu faça a tua vontade sempre. Que tu sejas exaltado em todas as minhas ações. Que sejas honrado em tudo o que eu faço e falo no nome de Jesus.
Que tu sejas engrandecido sempre, no nome de Jesus. Te honro, te engrandeço, te louvo, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelas boas circunstâncias que passamos. Obrigado pelas más. Porque cada vez conhecemos mais e mais que temos que depender de Ti e de todas as coisas. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és tudo para mim. Te honro, te louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações. Que seja muito abençoado durante este fim de semana e a próxima semana, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos.